Oferecimento Cerimonial Porto Belo. Surpreendente porque é único. Você sonha, nós realizamos. E Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Adriano Trindade. Seu corpo uma obra de arte. Cirurgia plástica com carinho e responsabilidade. Olá, começa agora mais um programa circulando aqui na TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. Nós estamos no cerimonial Lago de Garda, onde está acontecendo uma exposição de arte, por onde nós vamos circular durante todo o programa e você vai poder conferir alguns detalhes das peças. Então veja só tudo que vai rolar no programa de hoje. Vamos falar sobre os problemas da puberdade precoce. A nutricionista Roberta Larica vai dar altas dicas para quem busca uma alimentação saudável e ainda tem dicas de moda para os homens com o estilista uruguaio Luiz Alberto Neri. Curtiu? Então não saia daí porque o Circulando está no ar! I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Circulando com Lu Lima. A gente começa o programa falando sobre os sinais da puberdade na vida das crianças e dos adolescentes. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a doutora Nádia. A gente pode dizer que aqueles sinais que aparecem quando os pais vão percebendo que as crianças vão crescendo, depende de cada um ou há uma regrinha para cada sinal, para cada mudança de acordo com a idade? A gente considera como puberdade normal aquela puberdade que acontece nas meninas a partir dos 8 anos e nos meninos a partir dos 9 anos. No caso das meninas, o primeiro sinalzinho a aparecer é o brotinho mamário. Depois vem os pelinhos, principalmente na região pubiana e depois na região axilar. Nos meninos, os sinais podem aparecer a partir dos 9 anos. Aí começam com o aumento do volume dos testículos, depois também o aparecimento dos pelos pubianos, axilares, o aumento do tamanho do pênis, depois muda a voz, fica com bigodinho, tudo isso evolutivamente. Lembrando também que nas meninas esse aparecimento do brotinho é normal a partir dos 8 anos, mas a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, deve ocorrer só a partir dos 10 anos. Então se esses sinais acontecer antes da hora, o pai e a mãe devem se preocupar. Sim, porque isso pode ser uma doença chamada puberdade precoce. É uma doença que necessita tratamento porque vai trazer prejuízos tanto psicológicos quanto na estatura da criança depois. E tem alguma forma de prevenir, de tratar? O que causa, o que provoca essa puberdade precoce? A gente vê que hoje em dia as crianças estão desenvolvendo a puberdade cada vez mais cedo e isso está sendo objeto de vários estudos. A gente não conseguiu chegar a nenhuma conclusão ainda. Ultimamente, os últimos estudos estão sendo sobre o aquecimento das embalagens plásticas no micro-ondas. Então é uma coisa que as mamães têm que ter bastante atenção toda vez que for comprar alguma embalagem plástica que vai dar a comidinha para o bebê ou a mamadeira para o bebê. Tem que ser sem BPA, então tem que estar escrito lá na embalagem BPA Free. E o último estudo também que está sendo feito é sobre o uso de anticoncepcional pelas mulheres. Lembrar que os anticoncepcionais eles têm excreção renal, então eles saem na urina e aí com o tratamento de esgoto a gente não sabe o quanto desse hormônio a gente toma de novo, né? Olha que curioso. Todos esses estudos já foram feitos com alimentos, então a soja já foi muito tempo um vilão, o frango, né, foi muito tempo um vilão, mas isso a gente já descobriu que não tem a ver. Com relação à prevenção, a principal forma de se prevenir a doença puberdade precoce é descobrindo precocemente o aparecimento. Então as mamães também têm que ficar bem atentas. A menina apareceu com maminha ou pelinho antes dos 8 anos, ou o menino aumentou o volume dos testículos, ou apareceu com pelinho antes dos 9 anos, tem que levar no médico para poder avaliar se isso é normal ou se é realmente a puberdade precoce. Gera consequências sérias? Sim. A puberdade precoce, ela faz uma coisa que é avançar a idade óssea. A idade óssea é um raio-x simples que a gente faz da mãozinha e para nós, endocrinopediatras, é o principal exame. Ele mostra pra gente quantos anos o organismo acha que você tem. Então você cresce pela sua idade óssea. Aí eu falo, se a criança tem 10 anos, idade óssea de 10 anos, ótimo, ela vai aproveitar todo o seu potencial genético. Agora, uma criança de 10 anos com puberdade precoce, que já tem uma idade óssea de 13 anos, a menina, por exemplo, só tem mais
em torno de 2 anos para crescer, apesar de ter apenas 10 anos. Então, o prejuízo da estatura final é o mais importante. Isso para os meninos é pior ainda, né? Eu já tive paciente que quando descobriu já tinha idade óssea de 16 anos e aí não cresce mais quase nada e ficou com a altura final de 1,47 m. Para um menino isso é muito baixo. Muito ruim. Tá aí as dicas, observar é o mais importante. E obrigada por nos receber e dividir um pouquinho com a gente sobre esses conhecimentos. De nada. Depois dessas dicas, nós vamos falar sobre arte aqui do Cerimonial Lago de Garda, por onde você vai circular comigo durante todo o programa, entre peças raras que estão em exposição e depois serão leiloadas. Quem está à frente aqui da mostra é o Lélio. A gente viu aqui, são centenas de peças, desde quadros, pinturas até pratarias de época. Isso, são em torno de 200 peças que serão leiloadas. É lógico que nós estamos em uma exposição que antecede o leilão para as pessoas conhecerem as peças. Aí temos pintores famosos como de Cavalcante, Romanelli, Sigor, Edgar Walter, uma pintura fantástica da Djanira, esculturas como de Alfredo Sesquiati e outras muitas mais coisas que são extremamente atraentes para os colecionadores. São peças de todos os estilos, para todos os gostos e de variados artistas também. Tem artistas capixabas, mas também de outros estados. Interessante você citar isso, porque nós temos duas peças interessantes do Levino Fanzes, que é um pintor da casa, de Cachoeiro do Itapemirim, e também do Álvaro Conde, que é um pintor de Vitória. Você falou que tem algumas peças aqui que tem até assim, historinhas bem legais e muita coisa rara também. Sim. Tem um caso, por exemplo, o destaque do leilão, que é um quadro da pintora de Djanira, que é um óleo sobre tela. Este quadro, a curiosidade, que ele foi comprado dela na época, na década de 70, o quadro é de 68, em 25 suaves prestações. E mensalmente ela assinava essas prestações. Então é uma obra muito valorizada. Tem um outro quadro ali enorme também, que você falou que tem toda uma história por trás dele. É um painel, é digno de museu esse painel, é do Edgar Walter, é um pintor acadêmico, professor de arte, valorizado em nível nacional, já falecido também. E esse quadro é proveniente de um espólio de uma família que vivia na Vieira Solto do Rio de Janeiro. O único trabalho que deu, de tão grande que era o quadro, foi uma dificuldade para descer do prédio na época. Isso é muito importante as pessoas saberem disso. Esculturas, por exemplo, é uma coisa mais difundida. Escultura de pessoas vivas, como a da Vera Torres, é uma escultura que você pode ver também lá, é maravilhosa. E é uma escultura que está em voga agora, em alta cotação no mercado e vale a pena ser adquirida. Falando em escultura, vocês fizeram questão de colocar uma logo na entrada, que é onde tem o lago aqui, que é conhecido do cerimonial, que também tem uma peculiaridade. O destaque, essa é uma escultura do Alfredo Sesquiati, é um pintor mineiro, tá? E ela chama Aguanabara. Ela é proveniente de um acervo de um colecionador mineiro, que na época até encomendou a mansão dele, na época em Belo Horizonte, ele encomendou para Oscar Niemeyer. E ele tinha parceria com o Sesquiati, que adquiriu essa peça para essa mansão. Hoje, inclusive, a mansão foi demolida e o acervo veio da família desse dono da casa, proprietário. Bacana. Então fica aí o convite para todos virem. Quem quiser visitar a mostra está aqui no Cerimonial Lago de Garda e no dia 15 vai ter o pregão. É isso aí. Volto a afirmar, a exposição antecede o leilão, as pessoas conhecerem, e o pregão começa às 20h30 do dia 15. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas não saia daí não, porque no próximo bloco a nutricionista Roberta Larica vai dar altas orientações para quem quer manter uma alimentação saudável. E ainda tem dicas de moda para eles com o estilista Luiz Alberto Neri. A gente volta rapidinho. Agora o assunto é alimentação saudável e eu vou conversar com a nutricionista Roberta Larica, expert em nutrição funcional. Já para começar, explica pra gente o que é a tal da alimentação funcional.
Pois é, como o próprio nome já diz, funciona para alguma coisa. Na verdade, é uma especialidade da área da nutrição, a gente faz uma pós-graduação, você estuda pós a graduação de nutrição, 2 anos só sobre nutrição funcional. Hoje eu estou até pegando agora uma certificação em medicina funcional. O que seria a nutrição funcional? Ela é todo um tratamento focado no bem-estar do paciente com as suas características individuais. Porque eu sou diferente de você, eu tenho carências diferentes de você, intolerâncias alimentares. Então, é importante que essa alimentação foque em todas as necessidades, desde as necessidades de exames de sangue, carências nutricionais, sintomas, hábitos alimentares, hábitos de vida, níveis de estresse, saúde intestinal. Então, isso é a nutrição funcional, é a gente focar nas características individuais desse paciente e traçar quais seriam os melhores alimentos para a vida dele. É sempre melhor substituir o açúcar pelo adoçante? Qual adoçante usar? Pois é, existem vários tipos de adoçante e vários tipos de açúcar hoje em dia. Então a gente precisa entender o seguinte: quanto menos industrializado na minha alimentação, melhor. No caso dos açúcares, são indicados para aquelas pessoas que não têm necessidade de perder peso e não têm glicose alta ou diabetes. Então, nesse caso, eu indico sim o açúcar. Porém, o açúcar demerara, de preferência orgânico, ou açúcar mascavo, eles são menos processados. No caso dos adoçantes, que é para aquelas pessoas que estão em dieta de emagrecimento, porque querendo ou não o açúcar ele tem calorias, e é indicado para um diabético. Nesse caso, o recomendado seria usar a sucralose ou estévia. Fora do Brasil já existem outros tipos de adoçantes naturais, mas no Brasil o que nós encontramos são esses 2. O aspartame não é indicado, por quê? Aspartame, ciclamato, sacarina, que antigamente se achava que não havia nenhum prejuízo para a saúde, hoje se sabe que são produtos realmente artificiais e que podem trazer sim riscos de câncer. Outro vilão que não há como deixar de falar é o sal. O que a gente faz? A gente sabe hoje que a maioria das coisas tem sódio, prejudica a saúde, mas o que fazer para controlar esse sal? Pois é, uma dica que eu sempre dou para todos os clientes é: misture no seu sal ervas desidratadas, as ervas que você amar. Orégano, manjericão, ervas finas, alecrim, as ervinhas que você quiser. Esse seria já o primeiro passo. O segundo passo é escolher melhor o seu tipo de sal. Hoje, o sal light e o sal rosa, que é o Himalaia, eles são tipos de sal com 50% menor teor de sódio. Então, seriam mais interessantes para aquelas pessoas que têm pressão alta, que têm retenção de líquido, que seria a maior parte da população. Já pacientes que têm problemas renais, não é indicado esse tipo de sal light. E aí sim, o sal marinho ou o sal rosa seriam as melhores opções. Uma dieta que está muito na moda, sim, uma palavra que está muito na moda é o glúten, né? Muitas artistas estão fazendo dietas sem glúten e as pessoas estão um pouco assim perdidas. Afinal, o que é o glúten? Pois é, o glúten ele é uma proteína presente no trigo, no centeio, na cevada e por contaminação na aveia. Existem pessoas que são alérgicas ao glúten, que são os pacientes celíacos, esses sim deveriam evitar. Agora, existem pessoas que têm uma leve intolerância, que é o quê? Uma dificuldade em digerir essa proteína. São aqueles pacientes que têm enxaqueca, que têm gases frequentes, alterações intestinais, como diarreia, constipação ou colites. Nesse caso, a gente reduz o glúten com a intenção de melhorar esses sintomas por algum período. Não é cortado totalmente o glúten, até porque é muito difícil, a tendência é a dieta ser muito restrita. Mas claro que a maioria dessas pessoas, quando retira o glúten inicialmente, tem uma melhora na queima de gordura, uma melhora no emagrecimento. Mas exatamente por essa proteína está gerando um processo inflamatório. Em caso de pessoas que não têm esse sintoma, muitas vezes não existe diferença entre comer um pão sem glúten ou um pão integral para o emagrecimento. E muitas vezes, inclusive, o integral acaba sendo até mais saudável. Falando agora da lactose, que também surge muitas dúvidas aí em relação a ela, há algumas mudanças que a gente pode fazer. Ela faz realmente mal? Trocar o leite integral pelo leite desnatado? Quais são as dicas em relação a isso? Pois é, com relação à lactose, praticamente 90% dos pacientes que chegam na clínica me relatam gases. Esse é o primeiro sintoma. Roberta, isso está afetando o meu bem-estar. Então, o que são gases? Na verdade, é um alimento mal digerido. E a lactose, assim como o glúten que a gente falou, é um carboidrato, nesse caso, de difícil digestão e que gera uma inflamação do intestino, piora alergias respiratórias, mas que também existe a necessidade de se avaliar cada caso. Mas a maioria dos pacientes existe a retirada da lactose pelo menos por um período.
quando se fala em alimentação funcional, foca-se muito nessa questão do integral. Por que que as fibras são tão importantes assim pra gente? Pois é, primeiro porque todo alimento que é integral, como um pão integral, uma farinha de trigo integral, um biscoito integral, uma massa integral, eles têm baixo índice glicêmico. O que é um baixo índice glicêmico? Quando eu ingiro esse carboidrato, ele não vai gerar um pico de glicose na minha corrente sanguínea, o que é saudável para prevenir diabetes, o que é bom para queima de gordura abdominal. E também a função dessas fibras seria promover saciedade. Só que além disso, esses grãos, eles contêm muita vitamina do complexo B, contêm uma série de aminoácidos que são essenciais para o nosso organismo. Então isso torna o alimento integral muito nutritivo para a gente. Então a gente pode citar dentre os integrais a quinoa, a chia, a linhaça, todos esses também seriam fontes de fibras. Então, esquecer um pouco só da aveia, que se falava antigamente, e trazer para os alimentos funcionais, porque esses alimentos, além deles terem fibras, eles têm uma ação de combater câncer, de baixar colesterol, melhorar bem-estar, ajudar no emagrecimento, ajudar na pele, no intestino e uma série de benefícios. Roberta, obrigada por nos receber aqui e dar altas dicas aí pra gente melhorar e ter uma alimentação mais saudável que faz bem para todo mundo, né? Isso mesmo, espero que essas dicas possam ser colocadas em prática em 2014 para todos vocês. Depois de falar sobre alimentação saudável, o próximo assunto é moda masculina. Você vai conferir altas dicas com o estilista uruguaio Luiz Alberto Neri, que veio à Vitória comandar um workshop sobre tendências e combinações. Não saia daí que é no próximo bloco. Semana passada vocês conferiram altas dicas de moda para a mulherada arrasar neste outono e inverno. E hoje as dicas serão para os homens. Quem vai falar com a gente é o estilista uruguaio Luiz Alberto, ele é diretor de criação da Raffer, uma das principais alfaiatarias do país. Teve épocas em que quando se falava em moda era praticamente coisa de mulher. A gente pode dizer que cresceu isso, os homens estão mais preocupados com essa questão da moda? Mas sem dúvida, e nossa empresa hoje está em um ponto alto da alfaiataria no Brasil, justamente porque ela está usando coisas diferentes, que antigamente era só propriedade da mulher. Hoje o homem se veste muito bem, ele é elegante, tem produtos para toda ocasião, tem produto para o happy hour, tem para o fim de semana, para o dia a dia, para a noite, para depois do trabalho. Tem muita coisa bacana. Nossa coleção basicamente hoje está esboçando um monte de paletós avulsos, onde a gente usa malha, combina malha com tecido plano e cores arrojadas, né? Hoje, por exemplo, estamos lançando paletós com poá para usar no dia a dia, combinado com blazer, combinado com mais despojado, combinado com jeans super skinny. Acho que o homem tem que usar no sapato, usar na roupa, na gravata, na camisa. Acho que tem que usar muito. E hoje um dos produtos interessantes que tem dentro da moda masculina é o brilho. É o que nós chamamos de New Shining, que na Europa, em Ásia, especificamente Japão e na China, que hoje é um lugar de moda fantástico, se está usando muito no dia a dia. Não é uma coisa reservada simplesmente para a cerimônia, sino para o dia a dia. Muito bacana. O bom das dicas masculinas é que elas acabam servindo para as mulheres, para as esposas e filhas que ajudam, as cerimonialistas, que é o caso do público hoje do workshop aqui que você está dando com altas dicas. E falando de tendências, o que a gente pode dizer que está em alta neste outono e inverno? Olha, o que está em alta no outono e inverno é os velvets. O velvet seria aquele chamado vulgarmente veludo molhado, uma coisa muito bacana. As roupas em termos de estrutura, slim e super slim fit, roupas bem coladas no corpo, bem bacana. Eu acho que hoje na roupa masculina ela compete em timing com a roupa feminina. A moda, nós que estamos no dia a dia na moda, a gente introduz praticamente cada 2 meses coisas diferentes. O público consome muito mais do que consumia antigamente, né? Falando em cores, eu reparo que as cores mais vivas, fortes, estão cada vez mais nas coleções masculinas. A gente gosta muito de usar nesse ponto, eu vou te mostrar aqui, nossa coleção de verão 2015, onde a gente usa poá vermelho com calça vermelha, né? Ou, por exemplo, esse aqui
azul celeste, em croquelé, também com acabamentos diferenciados. O homem hoje gosta muito disso. Não ficou naquela coisa básica. Não, hoje o homem usa mesmo. E como as dúvidas são muitas, a gente gravou umas perguntinhas de uns telespectadores para você responder. Vamos lá? Vamos lá. É possível combinar a cor da gravata com a cor da meia? Por um período, isso era impossível. Mas hoje em dia, é possível. A tal ponto, hoje estou usando uma gravata, uma meia vermelha, com uma gravata azul e vermelha, por acaso, né? Porque eu não sabia que você ia me perguntar isso. Mas é interessante saber que hoje a coisa está muito livre. O importante é você ter a condição de poder usar e que você se sinta bem usando aquilo. Se você se sente bem, vai ficar bom. Se você não se sente bem, não vai ficar bom. Gostaria de saber em que ocasião eu posso usar sapato sem meia. Olha, eu acho que você pode usar sapatos sem meia, menos em um casamento, que eu acho que não corresponderia, a não ser que seja uma coisa de praia, você vai casar na praia e todo mundo está vestido nessa condição. Você pode usar sapato sem meia perfeitamente. Inclusive terno e com gravata sem meia. A gente vai mostrar em nosso trabalho a possibilidade de você ver gente trabalhando, vestindo, andando de terno, gravata e sem meia. Eu posso combinar xadrez com listrado? O listrado e o xadrez, eles hoje coexistem. Antigamente eram antagônicos, mas hoje coexistem. A combinação hoje entre gravata, o próprio paletó e a camisa, pode combinar listrado com xadrez, xadrez com listrado, sem problema nenhum. Cores também não tem problema, está tudo livre. Só que nesse negócio do livre, está o cuidado de você fazer uma coisa que não caia mal. Mas hoje está totalmente liberado isso aí, não tem problema nenhum, pode usar, vai ficar bacana igual, vai ficar elegante, sempre fazendo uma combinação sem cair no brega. Tem alguma diquinha ali na hora de combinar mesma cor, evitar tal cor? Tem alguma diquinha básica para quem quer fazer o listrado com xadrez? Eu acho que tem que ficar sempre, como eu falava antigamente, a discrição é a melhor conselheira. Se você, sendo harmônico, ficando no tom sobre tom, aí não vai ter erro. Vai andar bem, vai ficar bacana, pode ter um xadrez com um listrado, mas eu acredito assim que sem problema nenhum pode combinar ambos. Luiz Alberto, obrigada pela entrevista e que você possa visitar mais vezes aqui em Vitória. E obrigada pelas dicas. Foi um prazer, igualmente para vocês. O Circulando de hoje fica por aqui, mas semana que vem você já sabe, né? Nós temos outro encontro marcado aqui na TV Tribuna, domingo, 10h30 da manhã. Lembrando que o programa também tem reprises, anota aí, toda segunda-feira, 11 horas da manhã e também às sextas-feiras, 1h20 da tarde. Você também pode acompanhar a gente pelo Facebook, Circulando com o Lulima, ou pelo Instagram, @LulimaTV. E se quiser rever alguma matéria que já passou ou de outros programas anteriores, é só entrar lá no nosso site que tem tudo, redetribuna.com.br/circulando. Obrigada pela sua audiência, você faz parte da nossa liderança. Um super beijo e eu te espero semana que vem. You could see it from afar, we were riding that way. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Circulando com Lulima. Oferecimento Cerimonial Porto Belo. Surpreendente porque é único. Você sonha, nós realizamos. E Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Adriano Trindade. Seu corpo uma obra de arte. Cirurgia plástica.